em nossa Casa de Jesus, mais uma reunião pública de estudos espíritas. Sejamos felizes em nosso entendimento com as bênçãos de Deus. O tema é envolvente, fala de amor, e nos é dito por Jesus: amai os vossos inimigos, visando a compreensão e especialmente as nossas vivências, partiremos de duas premissas. E o que são premissas? Em se tratando de um estudo espírita, premissas são informações essenciais que servem de base para uma fé raciocinada com suas deduções lógicas. Primeira premissa: quem é o inimigo? A nossa consciência responde: Filho de Deus, nosso irmão, espírito imortal em evolução, com erros, acertos, facilidades e dificuldades. Qualquer semelhança conosco não é mera coincidência. E desejando reconhecer o inimigo, traçamos estratégias para o bom combate do bem contra o mal. Importante assinalar que, no contexto histórico da citação de Jesus, o inimigo ele não é simplesmente um desafeto, tampouco uma inimizade que é o resultado de um desentendimento que se desfaz com o tempo, com a convivência. Inimigo é o que toca a vida de outra pessoa com o mal que lhe deseja fazer. É o que persegue, prejudica, se vinga, o que detesta, odeia mesmo. Nos tempos antigos, os inimigos eram ferrenhos, implacáveis, e uma pessoa que tirava a vida física de um inimigo era tida como uma pessoa corajosa. Facilmente tornávamos inimigos e conseguíamos um. A obra Paulo Estevão, médium Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel, destacamos a figura ímpar de Saulo de Tarso, inteligentíssimo doutor da lei, seguidor fiel da lei mosaica e perseguidor cruel dos cristãos, que ele os tinha como inimigos detestáveis. E tanto é assim que Saulo de Tarso faz a primeira vítima do cristianismo nascente, Estevão, que por sua ordem é mandado executar no templo, no altar dos holocaustos, por apedrejamento. E Saulo, desejando mostrar para sua noiva muito amada o seu poder, o seu triunfo, solicita que Abigail, a sua noiva muito querida, assista à execução de Estevão. E assim acontece. Abigail chega no templo, já no final da execução, e o que Abigail vê? Um homem de joelhos, com a barba muito crescida, seminu, já bastante machucado pelas pedradas, e pelas leis da vida, os seus olhares se encontram. E Abigail, aterrorizada, reconhece em Estevão o seu irmão Gesiel, há muitos anos desaparecido. E ela fala para Saulo: é ele, é o meu irmão Gesiel. Saulo de Tarso, petrificado, não acredita. E então Abigail, suplicando, pede que Estevão, que ainda estava um pouco vivo,
seja levado para um gabinete. E chegando lá, é constatado que ele era realmente o irmão de Abigail, Gesiel. E ele já quase desencarnando, ainda tem forças para ter uma conversa muito carinhosa com a irmãzinha querida, inclusive explicando a troca do nome para Estevão. E depois de recitar uma poesia muito linda para Gesiel, ele desencarna, Estevão desencarna nos braços carinhosos de Abigail. E Saulo de Tarso, vendo que Estevão já estava morto, diz o seguinte: Abigail, tudo está consumado e tudo terminou também entre nós. Abigail não quer acreditar, contra-argumenta. Como é que pode, diante do sofrimento, acontecer isso? Mas ele não aceita e termina o noivado. Ele deixa falar mais alto seu orgulho, as suas ambições políticas. Em breve ele seria um rabino. E Abigail, na sua doce humildade, diz que não contará para ninguém que Estevão é seu irmão, que irá para a casa de uma amiga, e invoca os meses tão felizes que eles tiveram e fala: mas nós não podemos, pelo menos, ser amigos? E aí vem o trecho que nos interessa. Saulo, mostrando-se impassível, replicou em tom áspero: Abigail, aceito o teu silêncio em razão das lamentáveis ocorrências deste dia, mas não deves esperar a continuação das minhas visitas, nem mesmo por cortesia injustificável, porque na sinceridade dos de nossa raça, os que não são amigos são inimigos. Escapou de amigo, inimigo era. Segunda premissa: Jesus jamais disse: tendes que amar os inimigos, precisais amar os inimigos. Jesus não impõe nem obriga. 4 palavras: amai os vossos inimigos e ponto final. Os desdobramentos são por nossa conta. Jesus sabiamente nos orienta. E usando um poder incrível que todos nós temos, ficamos assim imaginando esta ocasião, esta cena em que Jesus anuncia esse amor diferente aos inimigos. Certamente houve um sobressalto no coração das pessoas daquela época, sobressalto que perdura até hoje, porque estas palavras de Jesus estão envolvidas em sua grandeza espiritual, em sua superioridade moral e no seu amor incondicional. E nós acreditamos ser o melhor para nós. Nós confiamos em nosso mestre, de quem tudo recebemos para aprender as leis de Deus. É o nosso melhor modelo para a reforma íntima, o guia de quem desejamos seguir as lições redentoras. Até então, antes, quando Jesus proferiu essa sua máxima, eu disse aqui, no tempo, né, eu escrevi aqui, no tempo em que Jesus ensinou esse amor aos inimigos, ninguém tinha sossego. Com raras exceções, ninguém era feliz, ninguém tinha paz. Como ter saúde física, como ter saúde mental, com o coração ensombrecido pelo ódio? Jesus traz uma nova proposta, uma reformulação das nossas emoções, um desarmar-se para permitir que novos conceitos, novas iniciativas nasçam. Estão aí as 2 premissas.
Bacaninhas as nossas premissas, mas insistimos. Como nos sentimos ao ouvir este conselho de Jesus? Será que lá no fundinho ainda ficamos um pouquinho impactados? Será que existe ainda um pouquinho de resistência? Nós sabemos que, para muitos, amar os inimigos é um contrassenso. Quem sabe as pessoas que pensam assim têm esse raciocínio? Nós já sabemos amar. Nós também já sabemos amar. O nosso amor é imperfeito, porque ainda impõe condições, cobranças, gera expectativas, mas é amor. Imagine, então, um relacionamento onde há amor das duas partes, amo e sou amado. Já existem dificuldades. Imagine, então, com os inimigos. Mas nós acreditamos, nós confiamos no Mestre e sabemos que ele jamais nos traria fantasias, ideais vazios, utopias. Não, de forma alguma, Jesus nos orientaria para iniciativas que não podemos tomar. E naquela época, na humanidade daquela época, tanto para a humanidade do porvir, Jesus já sabia que as pessoas, já tinham os espíritos encarnados, tinham a maturidade espiritual para conseguir amar os seus perseguidos, os seus perseguidores. Nós talvez possamos dizer que esta lição de Jesus seja a mais desafiadora de toda a Boa Nova. Mas, ao mesmo tempo que é desafiadora, é essencial para o nosso bem-estar moral. Esta temática está brilhantemente explicada em O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no seu capítulo 12, que o título é igualzinho ao nosso tema. São 16 itens, nós vamos usar o primeiro, que é a narrativa de Mateus, os itens 3 e 4, com alguns trechos das explicações de Allan Kardec. E estas explicações, elas representam como se fosse um sopro, um enlevo para nós de bom ânimo, de coragem, ante aquilo que muitas vezes julgamos difícil fazer, que é retribuir o mal com o bem. O item 1 é a narrativa de Mateus, no seu capítulo 5. E muitas vezes, quando nós lemos uma narrativa evangélica, nós passamos batidos por ela. Lemos e esquecemos de tirar o espírito da letra, nas entrelinhas, aqueles segredinhos, aqueles ensinamentos que estão escondidinhos lá, que vão facilitar o nosso raciocínio. Então, vamos tentar fazer isso um pouquinho. Jesus disse, sim, eu esqueci de falar, eu baixei o arquivo de O Evangelho, imprimi com a letra bem maior, até para facilitar a minha leitura e as minhas anotações. Mas eu prometo que está igualzinho, né, Kátia? Então, Jesus diz, aprendestes que foi dito. Se foi dito, foi ouvido. Mas por que Jesus não disse, aprendeste o que foi escrito? Afinal de contas, naquela época, já existia o Velho Testamento, né? Só que não era com esse nome, mas já existia. E nós sabemos que os judeus, eles tinham 2 tipos de lei. A lei escrita, que era o que chamamos hoje de Velho Testamento, com o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, a lei escrita. E a lei oral, que era justamente a interpretação da lei escrita. Aí que está a explicação. Porque no Velho Testamento, no 3º livro,
de Moisés, que é o Levítico, esse terceiro livro, ele regula as relações sociais. Em nenhum momento é dito para se odiar o inimigo. No capítulo 18, capítulo 19, versículo 18, diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não está escrito, não está escrito. Como então isso surgiu, esse ódio aos inimigos? Talvez por serem leis excessivamente rigorosas e que foram passando de geração em geração, no famoso boca a boca, surgiu, foi embutido esse ódio aos inimigos. Por isso Jesus diz: vocês aprenderam o que foi dito e não o que estava escrito. Nós vamos ler agora toda a citação. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Por quê? Se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros, não fazem outro tanto os pagãos? Nós não costumamos dizer que sempre há um mas? Aqui há um porém. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. E rapidamente em seguida, Jesus dá duas sugestões: fazer o bem a eles, como nós pudermos, como nós soubermos. Ele não estipula o modo. Depois ele diz: orai pelos que vos perseguem. E quando nós oramos, nós estamos diluindo, desmanchando aquela raiva, aquela tristeza, aquela mágoa. Nós estamos saindo daquela sintonia recíproca tão inferior. Em seguida, Jesus evoca Deus e diz assim: façam isso para serem filhos de Deus. Ué, mas e se não fizermos? Não seremos filhos de Deus? Não é isso que ele quis dizer. Nós temos um laço indissolúvel. Fazendo ou não, que Jesus recomenda, nós sempre seremos filhos de Deus. Mas, fazendo, nós estaremos estabelecendo uma conexão, uma ligação em nome do amor com Deus. E ele diz, estou me perdida aqui, nós estaremos sentindo de uma maneira muito mais intensa esse amor de Deus. Por quê? Deus, que é Deus, permite que os raiozinhos de sol aqueçam os bons e os maus, que a chuvinha boa caia sobre os justos e os injustos. Está aí a nossa maior referência. E, em seguida, ele pergunta: por que, se nós amarmos só os que vos amam, qual será a nossa recompensa? Recompensa. Está lembrando assim aqueles joguinhos de interesse humanos, mas recompensa aqui é no sentido que Jesus está trazendo a motivação. E nós sabemos que a motivação é aquela força, aquele motorzinho interior que nos faz melhorar. E esta recompensa não é nada de material, é aquela alegria, aquela satisfação que explode no peito quando nós conseguimos nos superar. Em seguida, Jesus destaca daquela sociedade da sua época dois grupos. Um
grupo são os desprezados e o outro são os discriminados, porque naquela época não tinha imposto de renda. E os impostos que os romanos cobravam dos judeus eram coletados pelos publicanos, que eram detestados, eram corruptos e muitos tinham uma riqueza desonesta. Estes eram os desprezados do grupo social. E os pagãos eram os politeístas, que, ao contrário dos judeus, acreditavam em vários deuses. Estes eram os desprezados. Então, vejam só, tanto os publicanos quanto os pagãos, eles se davam bem, eles se amavam, eles se saudavam, eles se ajudavam. E, ao final desta narrativa de Mateus, é como se nós estivéssemos escutando Jesus perguntar: que fazeis de especial? Nós entraremos nos comentários de Kardec e começa a vir aquela brisa animadora, vai nos tirar desse extremismo, que nós somos um pouco extremados em relação a esse tema. Primeiramente, Jesus nunca disse para nós amarmos os inimigos como nós amamos os amigos. Em algum lugar está escrito isso? Não. Allan Kardec diz assim: entretanto, há geralmente equívoco no sentido da palavra amar. Então, já vimos aí que nós andamos nos enganando. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou a um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. E observamos que Jesus agia exatamente assim. No entorno de Jesus existiam dois grupos: os seus amigos, os seus familiares, que comungavam as mesmas ideias que ele, e os seus inimigos. Estavam sempre fazendo pegadinhas, armadilhas, para pegarem Jesus em erro. Jesus amava a todos. Jesus não tinha inimigos. Não tinha, ele amava a todos. O mal que lhe queriam fazer não atingia, mas isso não quer dizer que não existissem os seus adversários. Com os seus amigos, os seus discípulos, ele era carinhoso, ele era paciente. Já com os fariseus, escribas, saduceus, essênios, ele era um educador, porque estes eram falsos religiosos. Ele dizia: hipócritas, vocês me têm nos lábios, mas não têm no coração. Vocês são sepulcros, caiados por fora de branco e cheios de podridão por dentro. E Jesus, aliás, Kardec, fecha a questão. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. E aí vem até agora uma explicação científica. A diversidade na maneira de sentir, nessas duas circunstâncias diferentes, resulta mesmo de uma lei física, a de assimilação e a de repulsão dos fluidos. Sabemos que estamos envolvidos pelos fluidos, o fluido cósmico universal, e que eles não são bons nem maus, e que são justamente qualificados com os nossos pensamentos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio.
Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. E isso nós entendemos muito bem. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Uma frase é atribuída a Francisco de Assis, que diz assim: pregue o evangelho em todo o tempo. Se precisar, use palavras. Pregue o evangelho com atitudes. Se precisar, fale. E são essas atitudes que o codificador vem trazendo agora para nós o que é amar os inimigos. Só que o texto é muito longo e é até difícil a leitura. Então, nós ousamos fazer um resumo dessas 9 atitudes que Allan Kardec traz para nós. Então, amar os inimigos é não odiar. Nós sabemos que esse ódio, primeiramente, fará mal a nós. Não se vingar. Nós somos justiceiros? Onde está a nossa fé? Na justiça de Deus, que não tarda e não falha. É perdoar. Perdão aqui, não no sentido do ponto de vista da memória, porque nós não esquecemos ainda. A memória é um fenômeno fisiológico. Agora, o que nós podemos fazer? É não cultivar, ficar pensando naquilo, ficar remoendo e acaba virando uma ideia única. É não dificultar a reconciliação. Desejar o bem, alegrar-se com o progresso, ajudar, não prejudicar, enfim, resumindo, retribuir o mal com o bem. Nós lembramos de Joana de Cusa, está no livro Bom a Nova, Chico Xavier, Espírito Humberto de Campos, já estamos acelerando um pouquinho, a querida Joana de Cusa, com todas as suas dificuldades conjugais, e no momento em que ela se torna cristã e vai, no ano 68, para o circo dos martírios e já está presa no poste, ela e seu filho serão incendiados. E se aproxima dela o seu verdugo, o soldado. Ele diz assim: mulher, o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? E ela responde: soldado, não apenas a morrer, soldado, mas também a vos amar. Em seguida, ela desencarna e é recebida por Jesus. Nós vemos assim Joana de Cusa conseguindo transformar o inimigo em amigo. E o codificador fala agora dessa questão na visão espírita. Como nós vemos essa questão? E ele diz, é um trecho pequenininho. Para o crente e, sobretudo, para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Um simples ponto no sentido que é natural. Então, a vida atual, o ponto de chegada do passado e um ponto de partida para o futuro. E como, com todo o conhecimento, soubermos pelo menos os 5 princípios básicos da doutrina espírita, já teremos uma visão bem diferente. Vamos dizer, aquele familiar, acontece muito na família, aquele parente, aquele familiar que nos detesta, está sempre nos prejudicando, puxando o nosso tapete, não fizemos nada. Ah, nós somos tão bonzinhos, não é? Nesta encarnação, porque este familiar que surge na figura de um inimigo é o inimigo a quem nós prejudicamos em outras vidas e que Jesus colocou junto de nós, na mesma família, para aprendermos a amar.
e vamos aproveitar a chance, porque senão isso continuará no futuro. Nós sabemos que estamos aqui para mudar, para progredir. E seria até engraçado se não fosse preocupante. Nós temos a estranha mania de mudar, sim, mas de mudar o outro, mudar o inimigo. E a única coisa que nós podemos mudar no inimigo é a forma de vê-lo. Como nós representamos o inimigo? Qual é a sua representatividade? Somente com a maldade? Com a inferioridade que ele demonstra em relação a nós? O inimigo tem valor. O valor do inimigo está no amor que ele também sente por outras pessoas. Começamos com Paulo e Estevão e vamos terminar com ele. Já fizemos a narrativa e naquele instante em que Abigail consegue manter uma conversa com Estevão, ele faz um esforço, porque já está prestes mesmo a desencarnar, e Estevão, Gesiel, se preocupa com o futuro da irmãzinha. E ele pergunta: com quem te deixarei, Abigail? E ela apresenta Saulo de Tarso como seu noivo. E Estevão, quase já desencarnando, contempla Saulo de Tarso sem ódio e diz: Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Ser para ele a companheira amorosa e fiel. Então, nós vemos agora Gesiel, Estevão, transformando, vendo aquele espírito ainda que tinha tanto para aprender, que tinha causado a sua morte física por apedrejamento, como um irmão. E nós sabemos que Estevão está profetizando, não é? Porque mais tarde, na entrada da cidade de Damasco, vendo Jesus, Saulo, que passa depois a se chamar Paulo de Tarso, se torna um cristão fervoroso e nós devemos muito a ele. Se não podemos dizer que devemos tudo. Nós devemos muito a Paulo de Tarso, porque ele salvou o cristianismo nascente das garras do judaísmo, com todos os seus cultos exteriores. Hoje nós falamos sobre amor, estivemos embalados pelo amor e possamos agora, nesse restinho do estudo, olharmos para nós e nos perguntarmos, afinal, em nossa intimidade, o que nós temos? As ilusões do rancor ou as construções sublimes do amor? Daniel? Convidando, então, Daniel para nos abrilhantar com uma canção. Bom, conversei com a minha mãe e a ideia é uma música mais que fortaleça o convite ao amor, né? Ela fala do amor aos inimigos e a música a ser cantada é o amor de Jesus. Olha a manhã que brilha na janela, este sol de Deus é luz de amor em seu coração.
Olha o que Deus nos deu de presente, diamantes de poeira flutuando em raios de luz. Vamos louvar a Deus e agradecer a tudo. Um novo dia amanheceu, amanheceu. Nos levantar agora, sair ao mundo hoje, testificar o amor de Jesus. Nos levantar agora, sair ao mundo hoje, testificar o amor de Jesus.